Oi, 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 gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e é claro que estejam na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vim trazer para vocês uma história que é contada lá no livro de Juízes, no capítulo 11, que se trata da história de Jefité. Jefité, ele é um gileadita, tá? Da cidade de Mispa, que fica em Gileade. O nome do pai dele é o mesmo nome da cidade, Gileade. E ele é filho de Gileade com uma prostituta. Gileade, ele é casado e tem mais filhos, além de Jefté. Na Bíblia não relata o nome dessa mulher prostituta, assim como também não relata o nome dos irmãos e nem da esposa dele, né, de Gileade. E Jefté, ele é o filho primogênito, né, o mais velho. Os filhos mais novos de Gileade crescem e aí então eles colocam Jefté para fora da casa e fala que não é para ele ficar ali, que ele não vai ter a herança, ele não vai ser um herdeiro das coisas do pai, porque ele é considerado um filho bastardo, apesar de ser meio irmão, não é, dentre os filhos ali. E enfim, Jefté, ele sai da cidade dele, lá de Mispa, para ir para a cidade de Tobi. E aí, deixa eu ver, é isso mesmo, Tobi. Ele sai da cidade de Mispa e vai para a cidade de Tobi para poder continuar a vida dele, não é? Nesse momento da Bíblia, me chama a atenção pelo fato de que o pai não se manifestou, pelo menos a história não conta, e a mãe também não se manifestou. E os filhos é quem tomaram essa decisão, né? Assim como também me faz lembrar da história de Josué, né? Porque infelizmente família é algo complicado, não é verdade? Existe a família que a gente nasce, que a gente não tem como escolher, e a família que a gente constrói, que é aquela pessoa que a gente escolhe para a vida. E nesse momento aqui, né, ele estava refém de uma escolha que não foi dele, né, que foi das ações que os pais dele tiveram. E ele era mal visto por ser filho de prostituta, mas ele, no capítulo 11, quando é mencionado a história dele, onde começa, a primeira coisa que é dita é que ele é valente e ele é corajoso. Deixa eu até aqui. Olha, diz assim: era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém, olha o porém, filho de uma prostituta. Ou seja, ele tinha as virtudes dele, mas devido ao fato da mãe ser como era, ele carregava um peso que não era dele, entende? E aí então, ele sai da cidade dele e vai lá para a terra de Tobi. Diz a Bíblia que alguns vadios andam com ele. Quando a Bíblia traz para nós esse relato de vadios, naquela época eles eram, até nos dias de hoje, né, o significado da palavra em si, de fato, pessoas desocupadas, pessoas que não têm afazeres, né, é isso que é um vadio. Então, são pessoas que, não sei se seria... Bom, eu vou dizer conforme está na Bíblia, tá? Então, assim, os vadios da Bíblia eram desocupados, mas também incluíam pessoas que cometiam crimes contra a sociedade. Então, pessoas que roubavam, pessoas que viviam na sexualidade de forma desordeira, como eu já disse em outros vídeos. Naquela época não se fala muito sobre as mulheres, né? A Bíblia não relata muito isso, porque elas não tinham voz na sociedade, por isso nem são mencionados os nomes delas aqui. E no caso dele, lá na terra de Tobi, junto dos vadios, pouco importava, né? Se ele era filho de uma prostituta ou se não era, isso não era a questão. E assim, o que também me traz aquela questão de que nem sempre, né, nem sempre o ditado de me diga com quem andas que eu te direi quem és, ele realmente vai prevalecer. Existem muitos casos na Bíblia onde as pessoas que estavam com pessoas boas, que estavam com pessoas ruins, não foram contaminadas, né? Esse é um caso.
ele continuou a ser um homem valente, corajoso, né? Um homem de bem e temente a Deus. A gente vai ver mais pra frente que ele faz um voto com Deus. Então isso demonstra para nós que mesmo que ele estivesse no meio de vadios, ele não se tornou um vadio, né? Bom, a história conta que lá na terra dele, né, de onde ele saiu, o povo de Amon vai em busca de guerra contra o povo de Israel. E então eles... olha, quem que vai poder ajudar aqui, né, na luta, na guerra? Porque não tem ninguém para liderar esse povo. E aí, olha, vai lá e chama Jefté. Ele é porreira, como diz aqui em Portugal. Ele é gente boa, ele vai conseguir. Ele é valoroso e ele é corajoso, ele é forte, ele é guerreiro, né? Então, nessa hora ninguém pensou, ele é filho da prostituta, entendeu? Então, assim, só uma aspa aqui na história. Às vezes ninguém dá nada por mim nem por você, mas o Senhor dá e Ele faz com que as pessoas vejam o valor que você tem. Pode não ser agora, pode não ser hoje, mas no momento certo as pessoas acabam vendo. E aí então, voltando aqui para a história, eles enviam os anciões atrás de Jefté lá em Tob. E aí então, chegando lá, eles, olha, vamos pra lá, preciso de você e tal, a gente precisa de alguém para liderar o povo e tal. E aí ele pergunta, Jefté pergunta, e se eu voltar, né? O que eu ganho com isso no nosso português de hoje em dia? Mas aqui ele pergunta, ó, quer ver? Eu vou até ler para vocês, tá no 11, no 7, diz assim, ó, porém Jefté disse aos anciões de Gileade, porventura, não me aborrecestes a mim, não me repelistes da casa do meu pai, o que também nos dá a entender que junto dos anciões os irmãos estavam, mas assim, aqui não está, mas dá a entender, tá? Então vamos lá. Porque, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto, ou seja, na hora de me jogar para fora, na hora que queria tomar lá, que estava tudo bem, queria a riqueza e o dinheiro, me pôs para fora. E aí agora que o negócio tá difícil, vocês vêm atrás de mim? É isso que ele quis dizer. O que também nos demonstra que ele ainda não havia liberado o perdão sobre aquele povo, né? Sobre aquelas pessoas. O que indica também que talvez não tenha se passado tanto tempo assim do acontecido, né? Porque quanto mais recente mais angústia a pessoa tem ao falar daquilo, e isso demonstra, né, na palavra dele, uma forte angústia mediante aquela situação, mas em momento algum é relatado que ele bravejou, ou que no começo lá ele falou, não, eu sou filho, eu também tenho direito, eu vou ficar, não conta isso, só fala que ele vai embora, o que demonstra aparentemente que ele não resistiu, né? Não quis impor o lado dele da história. Ele não quis dizer, olha, ela é minha mãe, ela era prostituta, não tem nada a ver com isso, eu nasci daí, o que eu posso fazer? Né? Então não é relatado. Mas para você entender, ele aceitou o que aconteceu com ele e depois ele questionou o porquê que eles queriam ele de volta, não é? E ainda assim, mais para frente, ó, e disseram aos anciões, venhas conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Ou seja, nesse momento aqui, eles falam assim, olha, vamos conjecturar, deixa isso tudo para lá, na nossa linguagem. O que passou, passou, daqui para frente vem, faz lá, né, como líder, comanda o povo na guerra, ganha o povo e continua liderando o povo. É isso, a gente te quer como líder, por cabeça, como líder, porque a gente acredita em você. E aí ele volta, só que quando ele volta, vem a questão da história que também é marcada na Bíblia, que é o fato dele ter feito um voto com o Senhor antes da guerra. Então ele vai lá, faz um voto, fala, olha Senhor, se o Senhor nos der a vitória, né, me der a vitória contra o povo de Amon, e então a primeira pessoa que eu ver sair da minha casa, eu vou dar em oferta, eu vou dar em oferta ao Senhor. E aí ele vai pra guerra. Só que sim,
vê também que o Senhor não disse nada, não disse, ok, não, ele só fez o voto. Não tem nada na Bíblia dizendo que o Senhor, ok, tá bom, então. Não tem isso, gente, tá? Porque o Senhor, ele não é a favor de nenhuma oferta viva, né, de pessoas. Não, o Senhor, ele não se agrada de nenhuma oferta desse tipo. E aí, então, ele foi pra guerra, venceu a guerra e ele voltou. Quando ele voltou, a primeira pessoa que sai da casa dele é a filha dele. E ela é filha única. E então, ela sai cantando e dançando, porque estava festejando, não é, a vitória do povo de Israel. E o pai dela então a vê e começa a chorar. Quando ele chora, ele vai conversar com a filha dele e fala, olha, eu fiz um voto com Deus, né? E é esse o voto, a primeira pessoa que eu vi, e ela diz que ele tem que cumprir o voto que ele fez com Deus. O que também mostra para nós, se formos pensar, que além dele ser um homem valente e corajoso, né, valoroso, ele era um homem de princípios, de família, não é? E naquele momento, eu não sei, a Bíblia fala que ele lembrou-se do voto que ele fez. Eu não sei, mas eu posso conjecturar com você que provavelmente o coração dele se apertou, né? Porque a filha dele, a única filha que ele tem. E aí, nesse ponto da história, alguns historiadores, alguns pastores e até mesmo alguns estudiosos da Bíblia, eles têm uma vertente diferente de ensinamento e também de compreensão desse texto, que não foi de fato uma oferta de sacrifício, no caso não matou ela, mas sim deu ela para servir a Deus, de forma que ela não teve uma vida social e conjugal, que ela ficou virgem como se fosse uma freira, vamos dizer assim, dada para servir a Deus até o fim da vida, sem ter maridos e filhos, enfim. E outra vertente é que de fato ele matou ela e entregou ela como sacrifício. Não vou entrar nesse ponto, mas aqui na Bíblia ela fala que é para concluir, só que antes deixasse a ficar um tempo nas montanhas com as amigas, e então ele permite, e depois ela volta para que o sacrifício seja concluído, né? Não sei, porque a Bíblia não relata, mas eu acredito que durante esse período deve ter sido algo angustiante para ela, saber que seria dado em sacrifício, assim como também deve ter sido difícil para ele cumprir com a promessa que havia sido feita de entregar a pessoa, né, a filha dele. E uma coisa é fato e a gente não tem como contestar, porque na Bíblia o Senhor, ele abomina, né, qualquer sacrifício de pessoas, como eu já disse aqui no vídeo. Então, assim, é só para você conhecer a história. E eu quero pensar aqui com vocês e refletir em um ponto que me chama muito a atenção, que é o fato da obediência, tá? Ele era filho de uma prostituta, mas segundo a história você pode ver que ele não apresenta índices de um homem louco, perdido, muito menos com princípios rasos, e sim mostra que ele é um homem temente a Deus, de princípios e ética, tanto é que valoroso, tem grande peso, né? Então, assim, um homem de Deus, um homem que guerreou para contribuir com a vitória do povo de Israel. Eu só vejo virtudes nesse homem, né? Apesar dele ter feito um voto que fere aí um pouco dos nossos entendimentos e daquilo que o Senhor requer de nós. Mas naquela época, para aquela época, era algo assim, né, que os homens faziam, lutavam e tal, em nome do Senhor. Mas em momento algum, hoje, na nossa atualidade, nós temos que ter esse pensamento, até mesmo porque Jesus veio como um sacrifício vivo, né? E levou sobre ele todos os nossos pecados. Ninguém agora, na atualidade, tem
como dizer que está matando em nome do Senhor Jesus Cristo, porque não é verdade. Em nome de Deus, não é verdade. Então, assim, se você ouvir qualquer coisa desse gênero, foge, que a pessoa está insana, né? Precisa de cuidados médicos. E então, também outro ponto que me chama a atenção, além da obediência dele no voto que ele fez, né, um homem de palavra, também na forma como a filha dele reage ao saber. Porque se ela fosse uma pessoa que não conhecesse a Deus e que também não fosse temente a Deus, ela não diria o que ela disse. Ela iria falar o quê? Tá louco, pai? Vai me matar? O voto é seu, o senhor que fez aí, por que me colocou nessa furada, né? Não sei o que, ou sei lá, tentaria fugir. Se fosse hoje em dia, o filho já ia se rebeliar, jogar, se espernear no chão, chamar o conselho tutelar. Oh, amada, eu tô só brincando. E enfim, naquela época isso demonstra o quê? Que ela também tinha os ensinamentos cristãos e que ela também era uma mulher aí de virtude, né? Que estava sendo criada segundo o conhecimento e os princípios divinos. Enfim, essa é a história. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se tem algum detalhe importante que eu esqueci nas minhas anotações, porque sempre que eu trago, como eu já disse para vocês, tudo aqui é baseado na Bíblia, tá? A história tá toda aqui e eu sempre faço anotações complementares de estudo. Deixa eu ver. Eu não falei para vocês o significado do nome dele, né? É que Deus abre. É o significado do nome dele em hebraico, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem mais vídeos como esse, me conta se você sabia dessa história, se já ouviu falar, já ouviu alguma pregação e o que você achou, tá bom? Beijinho, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.